Oi, Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre coluna vertebral. E se você, Friend, gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Ative o sininho também para você não perder as novidades e sempre estar atento às atualizações aqui na página. Vou deixar também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar outras atualizações bem legais por lá. Mas agora, sem enrolação, bora para a aula! Então, pessoal, na aula de hoje vamos estudar sobre coluna vertebral. E essa é a nossa aula de número 3, ou seja, ela é a parte 3 de uma série de vídeos sobre coluna vertebral. E se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima da nossa playlist, porque lá na playlist já tem a aula 1 e a aula 2. Então, assiste aqui no cardzinho para você não perder e volta para essa aula. Então, falando sobre coluna vertebral, é importante a gente trazer uma breve introdução, porque na aula de hoje vamos entender sobre as vértebras cervicais, torácicas e lombares. E para quem de repente não lembra ou não assistiu às aulas anteriores, eu trouxe aqui um feedback explicando melhor sobre o que são as vértebras. Então, toda vez que a gente fala sobre vértebras, nós estamos falando sobre os ossos que compõem a coluna vertebral. São aqueles ossinhos que vão fazer parte da nossa coluna. E eles vão se estender tanto da base do nosso crânio até a região da nossa cintura pélvica ou do nosso cíngulo pélvico, né? Protegendo a medula espinhal, principalmente, e também dando mobilidade para o nosso corpo. Então, introduzindo essa parte de vértebras, nós vamos falar principalmente sobre as vértebras cervicais. E quando falamos de vértebras cervicais, nós falamos de vértebras que fazem parte de uma região muito importante, porque é a região de origem do que chamamos de plexo braquial. E o plexo braquial nada mais é do que nervos que compõem o nosso braço, ou seja, irrigação de nervos que o nosso braço vai receber, vai sair lá do plexo braquial. E olha que interessante, a região cervical também permite a passagem de importantes estruturas vasculares que vão lá para o nosso encéfalo. E olha que bacana! Além disso, ela também fornece pontos de inserção para músculos, que vão tanto movimentar a nossa cabeça, o nosso pescoço e até mesmo a nossa cintura escapular, ou o nosso cíngulo escapular, né? É uma região muito importante e rica em diversas finalidades fundamentais quando falamos em anatomia da coluna cervical. Então, eu trouxe aqui uma imagem sobre uma região muito importante, que é o plexo braquial, que nós já entendemos. Então, temos aqui na imagem 1 uma ressonância magnética. E essa ressonância magnética, ela mostra pra gente o plexo braquial. E olha que bacana, a gente consegue ver bem a região da coluna cervical e o plexo saindo a partir dele. Já na imagem número 2, a gente tem uma representação gráfica sobre o plexo braquial. E aqui a gente consegue ver melhor, da C1 até a C7, a questão das ramificações do plexo braquial. Então, muito interessante, né? Então, quando a gente fala das vértebras cervicais, nós temos 7 vértebras compondo essa região do nosso corpo. É uma porção inicial da nossa coluna que nós temos delimitada principalmente pela base do nosso crânio e a parte da nossa região torácica. Então, a gente vai ter essa localização muito interessante, tendo os seus discos intervertebrais também menores e mais finos com relação aos demais da coluna, sendo também a parte mais móvel da nossa coluna vertebral. Então, a região onde a gente vai ter mais mobilidade e liberdade para poder fazer movimentos. Com isso, quando a gente fala de coluna vertebral, estamos falando de 7 vértebras cervicais. E aqui na imagem a gente consegue ver bem a sua saída desde a base do nosso crânio até a sua junção com as vértebras torácicas, iniciando ali da C7 com a nossa T1. E aqui eu trouxe uma dica bem legal para vocês. Por quê? Quando a gente fala de vértebras cervicais, nós temos 2 tipos principais, que são as vértebras atípicas e as vértebras típicas. E nessa região a gente vai estudar bem sobre as vértebras atípicas porque elas são muito importantes. Então aqui nós temos 3 vértebras atípicas, que são a C1, que é a nossa atlas, que a gente chama, temos também a C2, que é a nossa axis, e a C7. E olha que legal, a C7 ela tem um nome de proeminente que é muito relacionada com a sua formação anatômica. Então, C1, C2 e C7 são vértebras atípicas. Atípicas por quê, Friend?
Então, por quê? Elas se distinguem das demais porque elas têm características mais específicas que as outras vértebras não vão ter. Vão ser similares e essas vão ser diferentes. Vocês vão entender o porquê já já. E as típicas são as que sobraram aí nessa meiuca, entre a C2 e a C7. Então, nós temos C3, C4, C5 e C6 como vértebras típicas da coluna cervical. Aqui nessa imagem, a gente tem um recorte da nossa coluna cervical e aqui a gente consegue ver a Atlas iniciando todo esse processo, onde está o 1, a Axis, que é a nossa cervical número 2, aqui eu delimitei, né, C3, C4, C5, C6 como essa região, e a C7, que é a vértebra proeminente. Aqui a gente está vendo no plano anterior, então eu estou olhando essa coluna de frente, por isso que a gente não está vendo os processos espinhosos e nem nada, a gente está vendo principalmente aqui os corpos vertebrais e os discos também, que são bem menores e mais finos, como vocês conseguem perceber nessa imagem. A partir disso, vamos começar falando então sobre as duas primeiras vértebras cervicais, que nós já falamos, que é a Atlas, que é a nossa C1, e a Axis, que é a nossa C2, que são vértebras especializadas e adaptadas anatomicamente falando para poder permitir a movimentação da cabeça, acomodando assim as articulações que se relacionam com o crânio e entre si, principalmente. Então a gente vai ter vértebras importantes, principalmente para movimentos do crânio, né? E a comunicação articular entre o crânio, uma vértebra e outra. Então, são fundamentais e são as iniciais da nossa coluna vertebral. Falando então aqui, eu trouxe uma representação para a gente contextualizar melhor esse assunto. Nessa imagem aqui, nós temos como 1 e 2. 1 é o que nós chamamos de Atlas. Então, olha só, a Atlas ela é como se fosse um anel, né? E ela vai estar inicialmente ali na nossa porção da coluna cervical. Ela vai se conectar, né? Superiormente, nós vamos ter a base do crânio, vamos ter a nossa Atlas e abaixo nós vamos ter a Axis. E olha que legal, a Axis, ela se conecta, né, através de um dente. Isso a gente vai entender melhor quando nós chegarmos na parte de estudar sobre a Axis. Aqui na outra imagem a gente já tem uma representação, olhando o esqueleto, um pouco de uma vista mais lateral, a gente consegue ver a posição delas anatomicamente falando, tanto da Atlas quanto da Axis. Então, C1 e C2, que são essas vértebras bem diferentes, mas muito importantes para o funcionamento do corpo humano e da coluna vertebral. Então, vamos falar sobre a Atlas, que é a nossa C1. Vamos entender melhor sobre as suas características fundamentais? Quando a gente fala de C1, a gente está falando de uma vértebra que não tem espinha e nem corpo. E se você não assistiu a aula número 2, provavelmente você vai estar perdido quanto a isso. Então, eu te faço um convite aqui, ó. Clica no cardzinho aqui em cima, porque eu vou deixar a aula 2 disponível para você assistir e entender o que é uma espinha e o que é um corpo numa vértebra, porque a C1 não tem isso. Então, ela consiste principalmente em duas massas laterais que vão, né, estar conectadas por um arco anterior um pouquinho mais curto, ele é menorzinho, enquanto o seu arco posterior é mais longo, né? Quem estudou na aula 2 sabe do que eu estou falando também. Então, o nome dessa Atlas, né, é uma referência à mitologia grega, com referência ao Atlas, que tinha a ideia, né, mitológica de que ele sustentava o mundo em seus ombros. Então, essa relação é muito interessante. Com isso, na imagem, a gente consegue entender melhor. Então, vamos recapitular aqui alguns pontos que nós já falamos. Então, ó, quando a gente fala da Atlas, nós estamos falando de uma vértebra que não tem corpo, né, e nem tem espinha. Então, ela não tem um processo espinhoso. Mas ela tem umas características importantes, porque ela tem aqui, ó, vou marcar como uma face articular para o dente, porque nós vamos ver que a Axis, ela tem um processo dentoide que vai se articular principalmente com a Atlas. Então, é importante porque essa face articular, ela vai acomodar o dente, uma característica muito importante. Ela tem também aqui o que eu vou delimitar como 2 e 3, que são as massas laterais que nós vamos ter ali se conectando com os côndilos da base do nosso crânio, a base occipital. Então, fazendo essa comunicação, características muito importantes dessa vértebra que nós chamamos de atípica, porque ela tem características particulares. A Axis é a nossa C2 e ela também é uma vértebra atípica no que diz respeito a possuir características que as demais não têm. Então, ela já vai ter um corpo vertebral, o que já é uma característica importante, mas a gente vai ver uma derivação desse corpo. Por quê? A partir do corpo vertebral, a gente vai ter a saída de um processo chamado de dente, ou processo dentoide, né, que se projeta para o Atlas. Então, lembra que eu falei que o Atlas tem uma fóveazinha, né? Ele tem uma face que vai receber o dente, e esse dente está presente no Axis. Então, o Axis vai ter esse processo dentoide, que é como se fosse um dente, por isso o nome,
E é uma característica particular, porque somente ele tem esse processo, se projetando para o Atlas, tendo características de um eixo para a nossa cabeça no que diz respeito à movimentação. Então é muito relacionado com a movimentação do nosso crânio e principalmente nos processos de rotação. Então as rotações que fazemos e até mesmo flexão e extensão estão relacionadas com essa conexão entre o axis e o Atlas. E a gente chama também de processo espinhoso bífido, o processo espinhoso que se inicia na Atlas. Ela então vai dar início a esse processo que nós vamos ter nas vértebras cervicais. Na imagem, então, a gente consegue entender melhor. E agora vamos recapitular o que nós vimos no slide anterior. Por quê? A Atlas, ela tem aqui o dente, ó, eu vou demarcar aqui como 1, porque é esse processo que nós chamamos de processo dentoide, e ele vai se articular com a nossa axis. Então, eu vou colocar aqui como 2, a continuidade do nosso dente. Então, a gente está olhando essa vértebra da vista posterior, e na imagem 2, a gente está olhando ela da vista superior. A gente fazendo aqui, então, a principal característica é o dente que nós temos, né? A face articular posterior para o dente, que também está presente ali. Então, a gente vai ter o dente, a gente vai ter também um processo espinhoso bífido. Por que bífido? Se a gente reparar, ó, ele é bifurcado. E olha que bacana, ele tem 2 ramificações. Então, nas literaturas, nós vamos ver tanto quanto um processo bifurcado, quanto um processo bífido. Então, através da axis, nós vamos iniciar essas ramificações dos processos espinhosos. Falando agora sobre as vértebras típicas da nossa coluna cervical, nós temos de C3 a C6, o que nós falamos que são vértebras normais da coluna cervical, porque vão ter características em comum. É como se fosse um copia e cola até chegar de C3 a C6. Então, essas vão apresentar um corpo vertebral pequeno ali, né, e largo também, um grande e triangular forame vertebral, e vocês vão entender porque na imagem ele é um pouco triangular mesmo, e além de um processo espinhoso curto, mais bífido, ou seja, bifurcado. Então essas são as principais características de vértebras cervicais típicas. Então aqui na imagem nós vamos ter o corpo vertebral, né, sendo essa principal característica, porque ele é bem menor, ele é um pouquinho mais largo, mas ele é pequeno, porque os discos que ele vai acomodar, que ele vai receber, também são mais finos e são menores, então é uma característica muito importante. O 2 aqui seria o processo espinhoso bifurcado, ou seja, bífido, que é uma característica das vértebras cervicais. Então esse processo espinhoso, né, ele vai ter essa característica de se ramificar em 2, por isso que a gente fala que ele é bifurcado ou bífido, e também outras características, como um forame vertebral mais triangular. Na imagem, como a gente pode ver, ele realmente tem um formato mais triangular. Então, é uma característica também das vértebras cervicais. Falando agora sobre a proeminente, que é a nossa C7, e ela é a última vértebra quando falamos das cervicais. Ela também é uma vértebra típica porque ela vai ter uma característica proeminente, o que as outras não vão ter, mas ela vai ter. Então ela tem um processo espinhoso que não é bífido. Lembra que a gente falou que os demais eram bifurcados? A C7 não vai ter esse processo bifurcado. Por quê? Ela vai ter um processo espinhoso mais longo do que as demais. E é por isso que a gente chama de proeminente. Porque quando a gente olha, principalmente na vista lateral de uma pessoa, a gente consegue ver aquele relevo. E quando a gente pede para essa pessoa fazer uma flexão de cabeça, a gente vê muito mais essa proeminência da C7. Por isso que a literatura diz que ela é a vértebra C7, chamada de proeminente. Ela também vai ter o forame transverso menor quando comparado às dimensões do processo transverso que está ali envolvendo ela. Então vamos ver aqui na imagem como é que funciona? Então a gente tem o corpo vertebral da C7, lembra que a gente falou do corpo vertebral das cervicais que são menores? Mas a principal característica dela é esse processo espinhoso aqui, ó, que ele não é bifurcado, ó, ele é mais alongado e não é bifurcado. Então é a principal característica dessa vértebra. Bom, finalizando as vértebras cervicais e indo para as vértebras torácicas, nós temos que as vértebras torácicas estão numa região muito importante do nosso corpo. Por quê? Nós temos 12 vértebras torácicas e elas estão localizadas na porção média da nossa coluna, o que nós chamamos ali principalmente da porção média da coluna, né? E especificamente inferiores às vértebras cervicais e superiores às vértebras lombares. Então a gente diz que ela está ali na meiuca, né? Porque ela está entre a cervical e entre a lombar. Ela está aqui no meio.
Também na nossa coluna, ela está na porção média. Então, ela forma a coluna torácica no nosso dorso superior. Quando a gente fala de dorso, nós temos o dorso superior e o dorso inferior. Então, a região torácica faz parte do nosso dorso superior e ela também complementa a nossa caixa torácica. A nossa caixa torácica, porque ela trabalha em conjunto com as costelas. Ela vai se articular com as costelas. A partir disso, temos aqui uma imagem representando essa região das vértebras torácicas. Então, recapitulando, nós temos 12 vértebras torácicas e a região delas é no dorso superior, na região média da nossa coluna. Então, a gente compreende que as vértebras torácicas estão entre as nossas vértebras cervicais. Então, acabou a C7, começa a T1, vai até a T12 e para na L1. Então, ela está entre a cervical e entre a lombar. Com isso, a gente consegue compreender melhor quando falamos de vértebras torácicas, quais são as suas características. Porque todas as vértebras têm características mais importantes, o que vai diferenciar uma região da outra. Então, as vértebras torácicas, elas vão possuir essas fóveas costais que vão se articular com as costelas. Então, essas regiões que nós chamamos de fóveas ou faces articulares costais vão ser regiões que vão se articular com as costelas. Vamos ter os corpos vertebrais também em formato de coração. Isso é o que a literatura diz, mas vai muito do seu ponto de vista. Ok, Physiofriend? Então, os forames vertebrais vão ser menores também e os processos transversos e espinhosos vão ser mais longos. Então, daqui a gente já vai começar a ter um aumento dos processos transversos e espinhosos, principalmente mais robustos e apontando para baixo. E olha que bacana aqui nessa imagem. Vamos começar a nossa demarcação? Então, a gente tem um processo espinhoso, né, que não é mais bífido, não é mais bifurcado, mas ele é único, um pouquinho mais alongado, né? Vamos ter também a fóvea costal aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, como 2, o processo de fóvea costal, porque vai ser através da fóvea costal que vai ser possível a articulação com as costelas. Então, vamos ter tanto a fóvea costal superior quanto a fóvea costal inferior. Então, isso é bem interessante porque são características que diferenciam as vértebras torácicas, dando ali a sua particularidade com relação às demais. Então, quando a gente fala de vértebras torácicas, nós fazemos uma breve separação com relação às similaridades. Por quê? Nós vamos ter de T1 a T4 vértebras um pouco similares com as cervicais e de T9 a T12 vértebras que já vão dar indício de que estão chegando por ali as vértebras lombares. Então, nós fazemos isso para poder assimilar as características de cada uma, né? Então, com relação a isso, nós temos as 4 vértebras do meio, que é de T5 a T8, sendo as vértebras torácicas típicas da coluna. Então, as vértebras T11 e T12 não vão ter facetas costais transversas. Isso é uma característica muito importante porque não somente essas vértebras vão ter essa região faltando, mas as costelas também relacionadas com a 11ª costela e a 12ª costela também não vão ter essa região anatômica para poder se articular com essas vértebras. Então, de forma semelhante, essas costelas também não vão ter esses tubérculos para poder fazer a comunicação. Dessa forma, elas vão se articular com os corpos de T11 e T12, mas não vão se prender a eles. Então, lembra lá que a gente falou das fóveas e das faces costais que se comunicam da vértebra torácica com as costelas? Na T11 e na T12, nós não vamos ter as facetas ou as faces costais transversas. É uma característica importante porque pode cair na sua prova e eu não quero que você erre, Physiofriend. A partir disso, entramos na parte final da nossa aula, que é sobre as vértebras lombares, ou seja, a região lombar da coluna vertebral. Porque quando falamos de vértebras lombares, estamos falando de uma região que é localizada entre o segmento torácico, ou seja, lá onde acaba a T12 e começa a L1, nós vamos ter o processo lombar. Então, vão estar localizadas entre o segmento torácico da coluna vertebral e o sacro. Então, a lombar vai ficar ali no meio, abaixo da torácica e acima do nosso sacro, formando a coluna lombar ou o nosso dorso inferior. Lembra que as torácicas fazem parte do nosso dorso superior, as lombares vão fazer parte do nosso dorso inferior. Então, os seres humanos adultos, principalmente, vão possuir um total de 5 vértebras lombares. São poucas, né? Mas são muito importantes porque elas vão ter características principalmente com relação à força da nossa coluna. Então, a gente denomina essas vértebras de L1 a L5.
Aqui na imagem a gente trouxe de novo o feedback de que são 5 vértebras lombares e a região anatômica dela, tanto com essa curvatura, ou seja, numa vista lateral, quanto numa vista posterior. Então, quando a gente fala das características das vértebras lombares, nós estamos falando de vértebras que vão possuir um corpo mais robusto, ou seja, o corpo vertebral dessas vértebras vão ser robustos, tanto na sua altura quanto na sua largura, e é uma característica fundamental. Além disso, o processo espinhoso também vai ser mais pontiagudo. Então, lá da torácica a gente começou a dar esse indício de pontiagudo no processo espinhoso, então na lombar nós vamos ter um processo espinhoso muito mais pontiagudo, tendo uma orientação oblíqua dos seus processos articulares. Então são as maiores vértebras da coluna devido a essa função de suportar o peso, principalmente ali que ela já sofre a ação da gravidade. Então é uma característica particular das vértebras lombares. Então, nas vértebras lombares, nós vamos ter características importantes. Como eu já disse, o corpo vertebral ele é maior, né? Na vista superior dessa vértebra aí, que eu vou demarcar como 1, a gente consegue ver que o corpo vertebral ele é muito maior, então dá um indício de que o disco vertebral também vai ser maior, principalmente para sua acomodação no corpo. Na vista lateral, que eu vou demarcar como 2, a gente consegue ver o tamanho desse corpo vertebral. Então, são características que geram particularidades importantes para essa região do nosso corpo. Agora, falando com relação às características que nós temos que vão diferenciar das demais, nós vamos ter, então, um corpo vertebral maior, um processo espinhoso também mais alongado, mais pontudo, mas não bifurcado, que é uma característica importante dessas vértebras, e também vamos ter o processo articular um pouco mais oblíquo. Então, são as principais características das vértebras lombares. E agora vamos fazer um feedback dessa aula e relembrar as vértebras das regiões da nossa coluna. E quem é PhysioFriend aqui no canal já sabe, né? Apareceu o arroba da PhysioFriend e a câmerazinha. É a hora do print, porque esse é o print para te ajudar nos estudos e na sua prova. Então, tirou o print? Vamos voltar para revisar. Então, temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e o sacro e o cóccix. Mas na aula de hoje nós estudamos o quê? Vértebras cervicais, torácicas e lombares, porque na próxima aula nós vamos entender melhor sobre o sacro e o cóccix e quais são as características dessas regiões que também compõem a nossa coluna vertebral. Com isso, PhysioFriend, finalizamos mais uma aula aqui do canal. E eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo e da aula de hoje. Te faço um convite muito especial, para você se inscrever aqui no canal, para você não perder as novidades, porque se você gostou dessa aula, eu tenho certeza que você vai gostar das anteriores também. Então ative o sininho, curta esse vídeo, deixe um comentário bem bacana e se você quer dar continuidade comigo à nossa série sobre coluna vertebral, comente aqui na barra de comentários e também vou compartilhar com vocês as minhas outras redes sociais, porque lá eu posto outros conteúdos, posto um pouco da minha rotina, fora aqui do canal do YouTube. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, me segue lá também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu te espero no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, PhysioFriend!